Hoje, mais um bate-papo e temos aqui a honra de ter o professor jurista Luiz Moreira, lá de Minas Gerais, para estar conversando com a gente sobre a questão se é possível ou não o impeachment do Bolsonaro. Vamos estar debatendo esse assunto e outras questões jurídicas, tem também a questão da chapa do TSE por fake news. Então tem muito papo para a gente conversar. Professor, seja bem-vindo aqui, está conversando com a gente aqui nos canais Fernando Mendonça e tal. Professor, de cara eu gostaria de perguntar. Você vê hoje condições objetivas para um eventual impeachment do Bolsonaro? Seja bem-vindo. Então, o que nós temos que discutir relativamente ao impeachment é qual é o impacto do impeachment ou do processo de impeachment na institucionalidade brasileira. O que é que nós tivemos? Repara, nós tivemos o impeachment da Dilma com a assunção do Michel Temer ao poder. Depois a eleição do Bolsonaro. E agora nós discutimos novamente o impeachment, como se eleição e impeachment fossem alternativas que se intercalam, né? Então, hora você discute o impeachment, hora você discute a eleição presidencial. O problema que nós temos que discutir, isso aqui eu convido você que acompanha o Fernando a refletir o seguinte: qual é o projeto de país que nós queremos? Sim. Nós queremos um país em que a presidência da República é, entre as instituições, a mais frágil. Por quê? Porque se nós intercalamos eleição com impeachment, a presidência da República perde a sua representatividade. E a eleição do Bolsonaro representou isso, representou o estabelecimento de uma crise política na figura do presidente da República. Qual é o nosso problema? Se nós nos compreendemos como uma colônia, como um país decaído frente às potências hegemônicas do planeta, faz todo sentido que a presidência da República seja a instituição mais frágil do Brasil. Então, o que é que eu acho? A eleição do Bolsonaro representou para nós uma grande derrota, quase como o fim de uma era, e que nos obriga a politicamente nos rearticularmos em torno de teses populares e teses desenvolvimentistas que sejam capazes de rearticular politicamente a população em torno de um novo projeto. Então, esses atalhos jurídicos ou políticos servem apenas para mascarar o tamanho da nossa derrota. Então, o que é que eu acho? Eu acho que nós temos que nos articular em torno de políticas e candidaturas que sejam capazes de mostrar ao povo brasileiro que outro futuro é possível. E isso não ocorrerá com impeachment puro e simples. Por quê? Porque haverá uma derrota do Bolsonaro, mas nós não derrotaremos as teses do bolsonarismo. Que na verdade são teses a fundo de um mercado rentista que faz do Brasil uma colônia financeira durante todos esses anos. Que na Exato. verdade, como falando do bolsonarismo, estão falando uma fachada. Porque existe um por trás, existe muito dinheiro envolvido nisso, que deu a sustentação para ele. Na figura hoje do Paulo Guedes, que acaba sustentando esse governo. E eu acho muito interessante que o senhor coloca a questão que a gente não pode pensar no processo de impeachment como algo que vai resolver nossos problemas. Na verdade, nossos problemas é uma falta de projeto emancipador para o Brasil. Exatamente, Fernando. Então, o que é que nós temos que fazer? Qual é a razão da nossa derrota? Repara, qual foi a tese política que nós vencemos? Nós perdemos as eleições presidenciais, nós perdemos a reforma trabalhista, nós perdemos a disputa em torno da reforma da Previdência. E qual é o cenário que nós temos hoje? É um cenário pandêmico, em que já ocorreram 60 mil mortes, se projetando esse número de mortes a algo entre 150 e 200 mil mortes no Brasil.
e a falência do Estado. Ou seja, o Estado é incapaz de articular políticas públicas que, a partir da pandemia, considere os sofrimentos dessa população. Então, qual é o projeto para a pequena e média empresa? Qual é o projeto para a população desassistida? Qual é o projeto, por exemplo, de resgate cidadã daqueles que são vítimas dos traficantes e das milícias? Então, nós temos que acoplar a solução dessas questões que são existenciais. As pessoas, quando nós conversamos sobre 60 mil mortes hoje, projetando a 200 mil mortes, são mortes que atingem a nós, numa perspectiva de ruptura por exemplo, qual é o projeto de Estado? Até a eleição do Bolsonaro era do Estado mínimo. Portanto, um Estado que desassistia a grande maioria da população, que não tem aumento de salário, que não tem aposentadoria, que não tem emprego formal. Hoje nós tivemos aquela paralisação dos entregadores, que caminham ou de moto, ou com a própria força, desprezando, inclusive, a força animal ou motora. Ou seja, qual é a reclamação deles? A reclamação deles é dizer o seguinte: eles carregam alimentos com fome. Sim. Só que a fome, essa fome, que é algo que atinge a todos nós, ela se constitui hoje como uma ausência de política pública para assistir 100 milhões de brasileiros. Então não adianta a gente querer solucionar esses problemas simplesmente afastando o presidente da República, porque o presidente da República é um componente, é um ator. Dentro de um teatro do absurdo que se montou, em que esse personagem é substituído por outros. O que nós temos que derrotar é esse teatro do absurdo e restabelecer a conexão com o povo pobre e jovem do Brasil. Então, o que é que nós temos que dizer? A importância da política. O Ciro Gomes fala, né, em exemplo, militância e ideia. Então, o que é que nós temos que dizer? Nós temos que restabelecer a credibilidade dos políticos, e você, faça votos, Fernando, que se eleja e que em torno do teu nome se estabeleça uma grande corrente no Rio de Janeiro, uma corrente política, para restabelecer a confiança nossa dos cidadãos com aquilo que a política pode trazer para o cenário nacional. Não é possível que nós só tenhamos o seguinte, que a política é feita de oportunistas, que lá, uma vez eleitos, lá articulem os seus próprios interesses. Está todo mundo muito cansado disso. E nós temos que reconhecer, reparem, o eleitor do Bolsonaro é o mesmo eleitor do Lula, foi o mesmo eleitor da Dilma, foi o mesmo eleitor do Fernando Henrique. Então, esse voto que foi experimentando opções de centro, opções de centro-esquerda e opções de centro-direita. É preciso que nós consideremos a opinião dessas pessoas, não simplesmente dizendo que o voto que elas deram e elegeram o Bolsonaro deve ser cassado. Cassado por quem? Pela minha área, pelos tribunais. Ou num acordo por cima que tende a considerar irrelevante a opinião e a vontade dos cidadãos. Então eu não sufrago o impeachment por considerar um desprestígio, um desrespeito à autoridade do eleitor. Eu, por exemplo, se a mim fosse dada, se fosse senador, fosse deputado federal, até escreveria, eliminaria a possibilidade de impeachment da Constituição brasileira, porque essa possibilidade de impeachment tem sido utilizada para reduzir ou cassar mandatos.
Sou até franco. É porque eu só coloco esse ponto porque nós tivemos uma experiência muito ruim, independente da qualidade com que era prestado o mandato da presidenta Dilma, que foi um processo de impeachment por menos dizer, muito estranho, e que nós percebemos depois que, na verdade, foi toda uma construção para paralisar investigações contra a corrupção, contra deputados, políticos que, teoricamente, na cabeça daqueles deputados que votaram sim pelo impeachment, ela não estaria freando, digamos assim, investigações e tal. Então a gente teve uma experiência muito ruim com o impeachment. Acho que esse impeachment da Dilma é um exemplo de como isso acabou fragilizando a instituição. Entretanto, no caso do Bolsonaro, o Instituto existe. E ele coloca a possibilidade de impedimento do presidente se ele cometer os crimes chamados de responsabilidade. Né? Eu estou até com o artigo aqui, aberto aqui, o artigo 85 da Constituição, que fala nos seus incisos que crimes que abalem a existência da União, o livre exercício dos poderes, o exercício de direitos políticos, individuais e sociais, a segurança do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento de decisões judiciais, esses incisos são regulados, são tipificados na lei de crime de responsabilidade. E lá, por exemplo, tem um inciso que fala sobre a questão da dignidade do coro, uma atitude do presidente que afete a dignidade e o coro do país. Nós temos essas atitudes do Bolsonaro em relação à pandemia, colocando a própria segurança interna do país em risco com esse alto número de mortes. Então, aqui a atitude do Bolsonaro, muitas delas se configuram no crime de responsabilidade, é muito verdade. Então, como é que nós conjugamos isso? Porque eu entendo quando o senhor fala assim, pô, você pode estar fragilizando a presidência. Mas esse caso do Bolsonaro é um caso muito emblemático. Eu acho que o problema foi o da Dilma. Agora, o do Bolsonaro é um caso bem emblemático. Mas, agora, o que o senhor fala e me faz refletir é essa questão. De talvez estarmos tratando o impeachment como uma solução para um projeto neoliberal de rentismo do mercado financeiro que sai o Bolsonaro e entra outro. E realmente, num processo desse que você tira um ator, você acaba correndo o risco de que outro ator assuma esse papel. Bem, eu falo a partir do direito. Então, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é com a institucionalidade. Então, o processo do impeachment é a tipificação dele, ou seja, a ocorrência ou não de crime de responsabilidade, é um processo jurídico. Sim. Né? Ou seja, previsto na Constituição e na lei específica. Ocorre que essa tipificação é realizada pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Portanto, o julgamento é jurídico, mas feito por uma casa política. Qual é o problema? O problema é que o Congresso Nacional e a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal têm crescido demais em relação à presidência da República, fazendo com que nós criemos uma cultura de interdição dos mandatos. Isso é um perigo. Isso realmente é um perigo. Nós estamos nos referindo aqui ao mandato presidencial. Mas repara, nós recentemente discutimos, a partir de uma tese do Procurador-Geral da República, atual, do Augusto Aras, se caberia às Forças Armadas exercerem o papel de poder moderador. Foi uma ação do PDT, inclusive, numa liminar do ministro Luiz Fux, que chega a ser algo risível, que nós precisamos, numa etapa dessa da institucionalidade brasileira, que uma liminar de um ministro supremo diga que não cabe às Forças Armadas exercerem o papel de poder moderador. Mas qual é o problema? O problema é que, de fato, há um poder moderador no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, que interfere
nas políticas públicas e revoga leis, ou passagem de leis. Então, a tese bolsonarista de que cabe a supremacia potestativa às Forças Armadas é o outro lado da moeda da supremacia judicial. Então, o que é que eles fizeram, os bolsonaristas? Trocaram os atores a quem competiria exercer o poder moderador. Tiraram o judiciário, puseram as Forças Armadas. Mas, em ambas as propostas, bolsonaristas ou da supremacia judicial, há poderes que se sobrepõem aos políticos. E a tese do impeachment, sendo praticamente toda hora articulada, qual foi a presidência da República que, pós-Constituição, não esteve ameaçada de impeachment? O Collor foi impeachmentado, que levou à posse do Itamar. O Fernando Henrique, toda hora havia, fora FHC, e algumas medidas de impeachment foram articuladas. Depois, o Lula, já com o mensalão, se arquitetou, ou se tentou ao menos, impeachmentá-lo. E depois a Dilma. Depois o Temer. O Temer também foi alvo de processo de impeachment. Depois o Bolsonaro. Então, o que isso quer dizer? Que o caminho mais rápido para o presídio é a eleição presidencial? Qual é o projeto de país que nós queremos estabelecer como um país soberano, Fernando, em que há o destino da presidência da República é a eleição e os derrotados se articulam para impedir o mandato, seja no TSE, seja no Congresso Nacional. Mas, professor, aí vamos num ponto aqui, que eu achei muito interessante o que o senhor está colocando. Na verdade, quando nós falamos de se estabelecer supremacias, de um lado quer se estabelecer o STF como supremacia, do outro quer estabelecer as Forças Armadas como uma supremacia. O senhor coloca que, na verdade, isso vem ocorrendo em substituição à política. Então, a política que está fazendo falta à população nesse momento, porque não está conseguindo se impor no seu papel, né? Os partidos, os políticos, os gestores públicos. Então, o ponto que eu penso é o seguinte, talvez é importante nós estarmos também falando, junto dessa concepção de um novo projeto de país, nós estamos falando da mãe das reformas, que é a reforma política. Porque se a política não está funcionando, alguma coisa está errada com ela. Talvez a reforma política, uma boa reforma política, poderia ser o caminho de restabelecer esse poder e assim anular essas pressões externas. Porque nós vivemos num sistema que o ideal é que os poderes se vivam harmonicamente, sem nenhum se sobrepor ao outro, equilíbrio e harmônico, freios e contrapesos. Quando um poder se enfraquece, né, acontece esse tipo de supremacia. Talvez fosse o caminho nós pensarmos muito numa reforma política. Eu acho o seguinte, que a nossa tarefa, agora dos progressistas, é elegermos um candidato que tenha projeto. Né? Ou seja, o Ciro costuma dizer que chega de colocar estagiário na presidência da República. Exatamente. O que é que nós precisamos? Desenvolver esse projeto, construir alianças não em torno de afetos, não em torno de preferências, mas em torno de projeto político. Esse projeto, nós entendemos que está encarnado no Ciro Gomes. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, entender o tamanho, nós temos que ter um diagnóstico que seja capaz, Fernando, de dizer o tamanho da nossa derrota. Nós perdemos a eleição para o Bolsonaro, para o bolsonarismo. Não adianta que nós nos olhemos no espelho e nos achemos mais inteligentes que o Bolsonaro, mais inteligentes que o Dacotelli, que saibamos dizer cônjuge, que saibamos dizer conjugar o verbo haver, que não é houveram, mas diferentemente do Moro, mas houve. Então, o que é que nós temos que dizer? Nós temos que olhar o seguinte, no que é que nós erramos. Porque nós erramos.
nós fomos perdendo, nós nos acostumamos com a política palaciana, seja do governo central, seja o Palácio das Laranjeiras, seja o Palácio da Liberdade em Minas, e nós fomos nos distanciando dos interesses públicos. Que interesses públicos? Aqueles que são capazes de externarem, de representarem as perspectivas do povo pobre e do povo jovem no Brasil. Repara que nesse livro que o Ciro está lançando, mais importante do que o Projeto Nacional de Desenvolvimento, ou tão importante quanto, é vincular esse Projeto Nacional de Desenvolvimento a um dever da esperança. Sim. Para quê? Para que nós saibamos nos manifestar sem hipocrisias. Qual é a hipocrisia? É você saber, entender, compreender que o povo pobre do Brasil está abandonado, que a dona de casa, que tem que acordar às 3 da manhã para cozinhar e que deixa seus filhos à mercê do tráfico, à mercê da milícia, ela está desassistida. Essa dona de casa está desassistida. Então, não adianta a gente querer comemorar com vinhos, ou no Sion, em Belo Horizonte, ou no Leblon, no Rio de Janeiro, enquanto a população olha para nós e não nos reconhece como porta-vozes dessa esperança. E aí o que é que ela faz? Essa dona de casa, assim como o dono da casa, o que é que ele faz? Ele olha para a política e diz assim: esse pessoal está querendo apenas resolver a vida deles. Verdade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dizer a essa população que as dores delas, as dores da dona de casa, as dores das crianças, as dores do jovem, nos afetam. E rearticular um projeto de país capaz de trazer um discurso de soberania, não porque a soberania significará mais poder para mim ou para ti, mas porque essa soberania se desdobrará, se realizará em conforto para a população. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos, e acho que isso, você, Fernando, aí no Rio, Ciro, nacionalmente, estão desbravando esse caminho, que é a partir das dores desse povo e do destino dele, se conectar a uma saída política. Que é para as pessoas verificarem que a política é o caminho dos seus problemas. Não adianta você dar uma liminar. Transformar a política no ambiente jurídico, né? Não é esse o caminho. A Porque gente não vai o o que o senhor está problema. colocando, professor, é aquilo. Nós temos que ter o projeto, de um lado, que o Ciro está propondo isso no seu livro, né? Um projeto de industrialização, geração de emprego, um projeto de soberania. Mas não só ter o projeto, é conectar esse projeto à população, que tão importante quanto você ter um projeto é você conseguir comunicar esse projeto para as pessoas, que as pessoas entendam que aquele projeto pode alterar a sua vida e para melhor. Porque é uma coisa que eu tenho dito sempre, a periferia, o subúrbio, os bairros mais pobres, mais distantes, eles não conhecem hoje a política no sentido de algo transformador de realidade. O que eles conhecem é a campanha eleitoral, é o Zé Tapa-Buraco, que quando consegue se eleger faz um projeto pessoal de poder para se manter. Eles não conhecem uma política que mexa no sistema, que mexa numa melhora da qualidade do sistema de saúde público, que mexa no sistema educacional público, que fomente indústrias,
que dê segurança para os seus filhos. Então, quando nós falamos desse voto, que a gente vê que vai uma hora vai para o FHC, outra hora vai para o Lula e outra hora vai para o Bolsonaro, é um voto que não conhece a política como ela realmente é e demoniza ela. Quantos aqui não escutaram aquelas pessoas dizendo que detestava a política, que não ia votar ninguém, que era tudo ladrão e safado, chegou na hora, fez campanha pro Bolsonaro e votou e botou a camisa. E falava que não gostava de política, que você não entendia nada. Por quê? Acabou que no fim o bolsonarismo se representa no Bolsonaro como uma crítica à política, só que o Bolsonaro é política, é o centrão, como está se revelando, é a estrutura de poder, é os banqueiros, é os juros, é a mesma coisa de sempre. Então acho que é Exatamente. isso que tem que ser feito, é o projeto e a conexão do projeto e nós tirarmos essa demonização que é feita em cima da política. Porque é o seguinte, se a gente analisar o cenário hoje, qual é o cenário que nós temos? Repara, o governo Bolsonaro, que nós subestimamos tanto, tem uma lógica. Qual é a lógica? De desconstrução das instituições nacionais. Projeto esse que situa o Brasil como colônia. Então, repara, o que é que o bolsonarismo fez? O bolsonarismo dividiu a realidade em três blocos. O bloco político, o bloco econômico e o da saúde ou da doença, no caso a pandemia. E ele secciona esses três blocos, como se eles não fossem parte do todo. Então, o que é que nós discutimos? Nós discutimos a crise econômica, o desemprego e a ajuda às empresas, às pessoas, Sim. de modo que os R$ 600, as políticas do BNDES de injeção de verbas na economia, fossem apartadas da crise política, que é o Bolsonaro também que articula, e essa crise política se vincula, por exemplo, ao pedido do impeachment. Então, o que é que você tem? O impeachment, por um lado, com a crise política, com a resposta à crise política, a questão econômica, que o Bolsonaro tão bem maneja, por exemplo, com os R$ 600, ele fatura com os R$ 600. E outra coisa é a pandemia. O que é que nós temos que dizer? Mostrar para a população que a pandemia, o genocídio praticado, é um problema político, decorre de uma ausência de política pública ou é a expressão de um projeto político que tem no aniquilamento do povo brasileiro e no desmerecimento por parte do Bolsonaro dessas vidas, aquilo que se chama de genocídio, uma razão política de manifestação do governo. E isso não se resolve com liminar do TSE caçando a chapa, nem se resolve com impeachment. O que nós temos que conectar é a falência financeira, econômica, de boa parte da população, a doença e morte dessa mesma população, ambas expressão do projeto político do Bolsonaro. Para quê? Para que nós sejamos capazes de convencer e conquistar a população brasileira que um outro projeto político pode rearticular os princípios basilares dessa república. Porque o que nós vamos fazer se a gente, repara, depõe o Bolsonaro e elegemos o filho dele? Nós criamos um mito? Porque se a gente compreender que a derrota do Bolsonaro é uma derrota pessoal, portanto, desconectar o bolsonarismo de suas razões políticas e vinculá-la ao afeto, se eu gosto ou não gosto de alguém, eu elejo o Bolsonaro, eu deponho o Bolsonaro, mas elejo daqui a 2 anos o Flávio Bolsonaro. Então, o que é que nós temos que fazer? A minha opinião, não é que eu desconsidere os argumentos favoráveis ao impeachment, a caracterização da tipificação jurídica. Não desconsidero. Eu estou dizendo que o Brasil não terá saída política
se optar por um intercalamento entre eleição presidencial e impeachment, que faz parte do projeto político de estabelecimento do Brasil como uma colônia, como um Estado, um país de quinta categoria, que a presidência da República seja frágil, seja absolutamente fragilizada, mitigada. Nós já tivemos um presidente da República como Getúlio Vargas, como o Jânio, como o Juscelino Kubitschek, como o Fernando Henrique, como Lula, que eram personalidades, gostemos ou não, respeitáveis. Não é possível que nós não entendamos que a fragilidade pessoal do Bolsonaro se presta a um papel. E não adianta você, aqui que nos assiste, o público do Fernando Mendonça, nos acharmos mais inteligentes do que o Bolsonaro. Porque a gente não consegue responder a pergunta: por que que nós, tão geniais, perdemos as eleições para alguém tão frágil? A resposta é mais profunda do que O simplesmente uma Bolsonaro, questão pessoal. Não é só o pessoal, não é só a pessoa. Tem coisa por exatamente. trás. Fernando, o Bolsonaro representa um projeto vencedor. E nós não derrotaremos um projeto vencedor com puxadinhos, com atalhos jurídicos, que nós precisamos encarnar, primeiro, reconhecer o tamanho da nossa derrota, para sermos capazes de rearticular uma política, e aí está certo. A partir disso, fortalecer as instituições políticas, entre elas a Presidência da República, entre elas o Ministério da Justiça, entre elas o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós precisamos de uma engenharia constitucional capaz de, em primeiro lugar, respeitar a soberania popular e, a partir dela, construir novas teias potestativas. Para quê? Para que nós reconheçamos na soberania popular a razão de ser de funcionamento do Estado brasileiro. Porque o Estado não é legítimo por si. Que legitima as tarefas estatais e o Estado, como tal, é a soberania popular. É a consideração do problema da Dona Maria, que acorda às 3 da manhã, tem que deixar a comida pronta, o almoço pronto, para os filhos dela. Que ela convive lá do trabalho dela, para quem tem emprego, com o assédio que os filhos dela sofrem de traficantes e milicianos. Ou seja, nós temos que rediscutir o papel da educação, o papel da segurança, o papel das instituições políticas como capazes de promover transformação social. Porque nós não podemos abandonar o povo como nós abandonamos. O Estado brasileiro padece desse pecado. Não é por acaso que as igrejas evangélicas têm tanto prestígio Porque entre a elas população. ocuparam o espaço social que o Estado abandonou. É a igreja que dá cultura, que faz um assistencialismo do cara que passa fome, que vai lá no traficante, que o garoto tá para morrer, vai lá, o pastor desenrola para soltar o garoto. Então é E aí isso. fica muito fácil para quem está com 4 refeições, andando no seu carro com ar refrigerado, dizer que essa pessoa pobre se vale da igreja evangélica para sobreviver. Isso Ela, aí. o que ela está fazendo é organizando, calculando a vida dela a partir dos dados precários que ela tem à disposição. E aí Exatamente. ela confia mais em quem? No padre ou no deputado? No pastor ou no governador? Esse é o Ela, ponto. Nós estamos vendo isso com a pandemia, as pessoas desacreditando a autoridade, falando pro isolamento social. Aí escuta o WhatsApp, aí vem a noticiazinha, aí o cara da esquina falou, é bobeira, toma um limão que tá tudo certo. E as pessoas saem pra rua.
Então, repara, esse povo que elegeu no Bolsonaro, mas que elegeu a Dilma, que elegeu o Lula, que elegeu o Fernando Henrique, ele não pode ser responsabilizado pela falência estatal. O que nós temos que fazer é rearticular em torno de um projeto, que seja capaz de dar conta dos problemas brasileiros, que são complexos. E, a partir disso, rearticular a posição da relação entre os poderes. É isso que nós temos que fazer. Mas, repara, o que legitimará, o que será a chave do sucesso ou do fracasso nosso, é a capacidade, primeiro, de estabelecimento de uma linguagem capaz de comunicação com o povo pobre e exemplo. Nós não podemos aparecer na casa de ninguém com os problemas que essas pessoas têm, sendo professores de Deus, dizendo que ela ou é fascista ou ela é analfabeta, porque sequer consegue votar. Nós temos que ter a compreensão que os problemas das pessoas e as dores dessa população importam. Claro que importam, sem dúvida. Eu acho que o que o senhor está falando, está chegando aqui no final, é de termos a famosa empatia. De Exatamente. não afastar, entender e nos comunicar da melhor forma possível. Acho que o ponto todo é esse. Não é você simplesmente julgar a pessoa, é você compreender a atitude e junto, não é também chegar numa atitude esclarecida de querer ser portentor do saber. É junto dela construir e fazermos consensos para chegar a novos caminhos. Professor, está chegando aqui no final. Faz a sua consideração final aqui para a nossa galera que nos assistiu aqui. Eu acho que nós temos que. A nossa tarefa, Fernando, é pedir humildemente à população uma oportunidade de mostrar que outro Brasil é possível. Um Brasil que se paute por um projeto de desenvolvimento, mas que não seja um projeto desacoplado dessas dores. Nós não estamos interessados em fazer um país para 200 milhões de pessoas que sirva a 5 mil pessoas. Mas um projeto de país que defina as suas prioridades do povo pobre do Brasil. Então, a partir dessa definição do que importa para nós, articularmos as políticas públicas e o Estado brasileiro com suas prioridades. É isso que eu entendo que é o nosso desafio. E nessa constelação, definir o que cabe à política e o que cabe ao direito. Perfeito. Cada um no seu quadrado, digamos assim. Cada um no seu lugar. Cada um o direito, política, sociedade civil, cada um no seu lugar. Ministério Público, cada um no seu lugar. Professor, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito legal, muito profundo. A gente podia ficar conversando aqui por horas, que seria maravilhoso. Obrigado. E você que está aí também em casa, que está assistindo a gente no celular, smartphone, vai seguindo as redes Fernando Mendonça, Serão Carioca, Rede Ciro, vai seguindo. E vamos estar sempre debatendo aqui um novo país, né? Novas ideias e propostas. Obrigado, professor. Sou quem agradece, Fernando, e parabéns pela sua trajetória e pelo seu esforço de tornar a política central, essa política comprometida com esse povo pobre e com a juventude brasileira. Parabéns. Obrigado, professor. Até a próxima, pessoal.